Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje nós vamos começar a falar de um tema urgente. Vamos começar a falar porque eu vou fazer 2 vídeos sobre esse tema. E é um tema que é sempre urgente, sempre, que é a relação entre a linguagem e as ideologias. E é sempre urgente por um motivo simples. As ideologias, todas, à direita e à esquerda, todas estão sempre lutando para sequestrar a linguagem, para fazer com que a linguagem expresse as ideias que elas consideram certas e impedir, assim, que a linguagem expresse a verdade, expresse a realidade. Essa relação entre ideologia e linguagem não é algo simples. É algo complexo, principalmente por um motivo. As duas, a ideologia e a linguagem, estão presentes em todos os cantos da vida, em todos os espaços da vida em sociedade. Numa conversa no balcão da padaria, numa notícia de jornal, na produção literária, num anúncio de refrigerante, nos diálogos de um filme, nas peças que compõem aí um processo jurídico, no texto de uma lei, nos livros didáticos e, claro, na própria forma como a linguagem é ensinada nas escolas e na vida familiar. Ou seja, linguagem e ideologia impregnam cada espaço da nossa vida. E, claro, se elas penetram em tudo, se você pode encontrar as duas caminhando aí de mãozinhas dadas em todo lugar, inclusive nos cantos mais obscuros da realidade, então a consequência óbvia disso é que elas estão aí abraçadinhas também na nossa cabeça. Ou seja, elas filtram a forma como nós entendemos a realidade, como nós vemos as coisas acontecendo. E também condicionam os nossos pensamentos, os nossos julgamentos a respeito de tudo. Mas vamos pensar aí num exemplo concreto. Vejam, hoje se tornou muito comum o uso da palavra consciência. Você vai ouvir os maiores criminosos, ou os políticos mais corruptos que estão presos, e o que eles falam? O que eles repetem? Bom, eles estão sempre em paz com a própria consciência. Ou seja, a palavra consciência se tornou um sinônimo de oráculo interior, de uma voz interior que fica no ouvido do criminoso, dizendo: olha, está tudo bem, não se preocupe, você fez tudo certo. E se vocês prestarem atenção nos contextos em que a palavra consciência é usada, vocês vão ver que ela surge sempre que o falante, ou o autor do texto, quer justificar o seu próprio comportamento ou exigir respeito à vontade de uma outra pessoa, não importando o que essa pessoa fez. Então é comum você ler ou ouvir expressões, do tipo: ele obedeceu à própria consciência, ou eu obedeci à minha consciência, ou então eu estou em paz com a minha consciência. Agora, vejam como é curioso. O que está subentendido quando alguém usa essas expressões? Quando alguém diz: olha, eu obedeci à minha consciência. Bom, é como se o ato, como se o comportamento dessa pessoa, como se o crime praticado, seja ele qual for, já ficasse justificado a partir do momento em que ela apela para essa desculpa, de que ela obedeceu à própria consciência. Então o sujeito vai, mata alguém, esconde o corpo,
E quando é descoberto, ele diz: não, mas eu só obedeci à minha consciência. Né? Ou o político rouba bilhões do país e depois fica dizendo que está em paz com a própria consciência. E isso soa para muita gente como se fosse um atestado de inocência. Bom, então o que a gente percebe? A gente percebe que o uso da palavra consciência revela, no mínimo, um terrível mal-entendido no que se refere ao que realmente é consciência. Mas o que é consciência? Bom, a gente nem sempre tem o cuidado de nos perguntar o real sentido das palavras. Não é? Consciência é uma faculdade do ser humano, uma capacidade inata ou adquirida que está ou deveria estar acima da qualidade moral dos atos das pessoas, acima dos motivos que fazem uma pessoa agir de determinada maneira ou pensar de determinada maneira. Então a consciência não é a vozinha que dita o nosso comportamento, mas é uma faculdade por meio da qual nós podemos perceber se a nossa forma de se comportar, se a nossa relação com os fatos, com a realidade, está certa ou errada. Ou seja, por meio da consciência, nós podemos discernir os diferentes aspectos de uma questão e tomar uma decisão. Né? Ou, dizendo de maneira mais simples, né? Consciência é a faculdade que permite que a gente escolha entre o bem e o mal. Então vejam que nós estamos chegando aí, né, ao centro do problema que eu quero colocar. De um lado, você tem o que o senso comum diz, né, que consciência é uma voz que dita um comportamento e, pior, justifica qualquer comportamento. E de outro, você tem a definição mais precisa do que é consciência. Agora, optar por uma das duas definições provoca consequências muito diferentes e muito concretas. Se você segue o que o senso comum diz, o que acontece? Acontece que fica impossível saber, né, saber distinguir entre o que é consciência e o que é a liberdade irracional de qualquer um. Ou seja, da forma como a palavra é usada hoje, ela justifica qualquer ato irracional, qualquer ato criminoso. Né? Atos que obedecem, sei lá eu, à ilusão de cada pessoa, que obedecem aí à vontade repentina de cada um, que obedecem aos caprichos de cada um. Então, para o senso comum, viver segundo a consciência é viver aí segundo os nossos caprichos pessoais. Então, lá vai o terrorista, coloca uma bomba numa igreja, mata dezenas de pessoas que estavam lá rezando, e depois ele diz que agiu de acordo com a própria consciência. E o mais preocupante, a imprensa inteira, a mídia inteira e muitos supostos intelectuais aceitam essa justificativa. Aceitam essa fala do terrorista como se fosse verdade. Como se não fosse possível questionar esse argumento do uso da consciência. Mas a verdade é outra. A verdade é que um homem que não sabe distinguir objetivamente entre o bem e o mal, né, bom, esse homem não tem uma consciência formada. Porque, na verdade, antes de agir, antes de colocar a bomba, o terrorista deveria corrigir o seu plano, a sua intenção, né, utilizando exatamente a sua consciência. Então, usar a palavra consciência dessa forma vulgar, né, é exatamente aquilo que o grande filósofo Erich Voegelin, que vocês precisam ler, né, chama de simulacro de linguagem. Ou seja,
parece linguagem, mas como é uma linguagem que não corresponde à realidade, então se torna um simulacro, um arremedo, uma cópia mal feita, uma cópia grosseira daquilo que a palavra realmente quer dizer. Isso é linguagem ideológica. Isso é a ideologia contaminando a linguagem, desvirtuando a linguagem, sequestrando a linguagem. E, claro, cada vez que você abandona essa linguagem corrompida, né, cada vez que você se contrapõe a ela, você está fazendo um bem enorme. Você está contribuindo para restaurar a linguagem, para restaurar a qualidade da linguagem. E, claro, restaurar também a relação entre a linguagem e a realidade. Mas vamos pensar numa outra forma, né, de corrupção da linguagem. Uma outra forma de você destruir a realidade por meio da linguagem é usar o jargão intelectual. As críticas literárias, os textos acadêmicos, os discursos dos intelectuais, bom, está tudo impregnado de um código linguístico que é exclusivo de certos grupinhos, de certas panelinhas. Ou seja, se você não pertence ao grupo, você não entende direito o que eles dizem. E o que acontece com os alunos? O que acontece com os seguidores desses intelectuais? Eles aceitam o jargão, aceitam a terminologia de forma automática, de forma muito submissa. E fazem o quê? Eles incorporam as palavras do jargão ao seu próprio discurso, à sua própria argumentação, aos seus textos acadêmicos, como se esses termos, como se esse jargão realmente refletisse, realmente expressasse a verdade. Então, eles ficam utilizando aí um palavreado difícil, hermético, umas frases confusas, e isso tudo parece ter um alto grau de complexidade. O jovem entra na universidade, começa a escutar aquele palavreado todo e fica fascinado com aquilo. Mas, na verdade, o jargão, quase sempre, não explica nada. E só serve para revelar o que nós podemos chamar de pedantismo, de arrogância epistêmica. É por esse motivo que o Eric Voegelin chamava esse tipo de intelectual de analfabeto funcional com uma farta dose de autopromoção. Bom, mas qual é o exemplo, o problema desses exemplos todos? O problema, meus caros, é que quando a linguagem já não corresponde mais à realidade, tudo se vulgariza, tudo fica banal, e nós começamos a aceitar qualquer discurso. Um assassino justifica o seu crime alegando ter usado a sua consciência. E todo mundo aceita essa desculpa. Um professor fala meia dúzia de palavras difíceis e todo mundo fica babando, como se ele fosse um gênio. E qual é a consequência disso? A consequência é que a mentira se instala. A mentira começa a penetrar, né, em todos os meandros da realidade. Todo mundo começa a usar uma linguagem que parece expressar conceitos verdadeiros, conceitos confiáveis, mas que, na verdade, são só lugares comuns, são chavões, são aquelas palavras, aquelas expressões que todo mundo repete de maneira aí abusiva, né? Mas que perderam um valor expressivo. São aquelas palavras que a gente usa sem fazer a necessária depuração crítica. Né? São aquelas palavras, aquelas expressões que não nos remetem para a realidade, mas levam a gente a ver só
aquilo que a ideologia quer que a gente veja. Ou seja, a repetição dessas formas de discurso, ela gradativamente faz com que a gente perca o contato com a realidade. E nós passamos a ver a realidade de uma forma distorcida e não como ela de fato é. E como a mídia, como a imprensa costuma repetir esses chavões todos, como a mídia em geral incorpora essas formas de discurso, o que acontece? Acontece que gradativamente, passo a passo, a nossa própria linguagem não expressa mais a realidade, mas expressa um estado de alienação. E, claro, o uso constante, permanente dessa linguagem vai aprofundando em nós a nossa alienação. Ou seja, a linguagem ideológica disseminada pela mídia, pela propaganda, pelos discursos acadêmicos, vai corrompendo a nossa forma de ver a realidade. E chega assim um momento em que as pessoas não veem mais a realidade, mas enxergam só o que o Eric Voegelin chamava de segunda realidade, que é a falsa realidade criada pela ideologia. Bom, mas por que esse problema é sério? Primeiro, porque uma linguagem assim, como eu disse, ela corrompe, ela destrói a nossa capacidade de ver a realidade como ela de fato é. Ou seja, ela condena as pessoas a viverem alienadas num mundo de ilusão. Mas tem outro problema, que é decorrente desse. Se a sociedade está contaminada por uma linguagem assim, uma linguagem falaciosa, mentirosa, uma linguagem vulgar, uma linguagem de qualidade inferior, nós precisamos pensar que tipo de lideranças políticas essas pessoas, essa sociedade vai escolher. E outra coisa que acontece num ambiente social destruído, degenerado, corrompido pela linguagem ideológica. Nascem nesse ambiente constantemente novas formas de linguagem que estão desconectadas da realidade. E não pensem que isso fica restrito ao debate intelectual. Não fica. Se a linguagem se degenera a ponto de não poder mais ser usada para expressar a verdade, então ela também serve para impulsionar e para eleger lideranças que vão defender valores compatíveis com essas ideologias. E, claro, lideranças que vão usar e abusar da mesma linguagem. É por isso que tem um monte de corrupto hoje na cadeia, dizendo o quê? Dizendo que eles dizem, eu estou em paz com a minha consciência. Porque consciência, no discurso deles, é uma palavra que não remete mais para a realidade. Não remete mais para a verdade que o conceito originalmente expressa. Mas remete só para a ilusão que a ideologia criou. Então esses corruptos estão mesmo aí em paz com a própria consciência. Porque consciência, no discurso deles, é uma mentira. É só um lugar comum, é só um chavão desligado da realidade. Agora, não pensem que isso é um problema só nosso, aqui do Brasil. Não. A linguagem se degenera e se corrompe sempre. E já aconteceu em diferentes momentos da história, em diferentes situações. Vocês precisam ler o que o Eric Voegelin fala sobre a degeneração da linguagem na Alemanha e na Áustria, no período que vai aí dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial até o avanço do nacionalsocialismo e da Segunda Grande Guerra. Procurem o livro
Hitler e os Alemães, que é uma série de conferências que o Voegelin ministrou na Alemanha, ali no início da década de 1960. Bom, ali está uma tremenda denúncia de como a sociedade alemã foi conivente com o avanço do nazismo. Bom, mas a gente vai voltar a esse assunto. Nós vamos dar continuidade a ele num segundo vídeo, ainda esta semana. Tá certo? Então, até lá, meus caros. E tudo de bom para vocês.